Atos 4:33, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Oremos uma vez mais. Obrigado, Pai. Continue conosco, fale conosco. Continue também com as nossas crianças, com os pequeninos que estão lá recebendo a instrução, com os professores. Que Teu Espírito também se manifeste ali para as nossas crianças e também fale conosco, pois precisamos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Irmãos e irmãs, a última quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas, deu início a esta estação que conhecemos como Quaresma, que é o período de 40 dias contados, com exceção do domingo, que começa na Quarta de Cinzas e finaliza-se na celebração da Páscoa. A observação dessa estação, se assim posso dizer, ela nasceu do desejo de um autoconhecimento, uma inspiração diante do sacrifício da cruz, para que, previamente à data, cristãos pudessem olhar para dentro de si, preparando-se para este momento com todo o seu significado. Então, nós temos registros deste momento introspectivo desde a igreja primitiva, onde há relatos de servos e servas de Deus que paravam e prestavam atenção neste momento, preparando a alma, preparando o coração. Depois do século IV, veio então um formato, e é esse formato do qual nasceu o nome dos 40 dias, que conhecemos como Quaresma em português, Lent em inglês. Esses 40 dias, então, eles lembram dos 40 dias das tentações que Jesus passou. Esses 40 dias, eles lembram também dos 40 dias de aparições de Jesus após a sua ressurreição, como o livro de Atos nos informa. Esses 40 dias também invoca o eco do deserto, os 40 anos que o povo de Israel ali sofreu e ali se formou. De modo que a comunidade do passado, até hoje, passou então a utilizar este momento, esse período, para desenvolver ainda mais a espiritualidade, dedicando um tempo, dedicando uma atenção especial àquele que foi o último cordeiro pascal. Por quê? Porque é muito fácil eu simplesmente ser envolvido com outros fatores da festa e não o significado da festa. E eu confesso para vocês que neste retorno ao Brasil, depois de tantos anos, tem me feito pensar em coisas que eu não pensava por viver em outra realidade. E uma delas, corrija-me se eu estiver errado no seu interior, é que os feriados ultimamente, até mesmo os religiosos, o maior ponto na alma das pessoas tem sido a pausa para descansar e não a celebração da festa. A maior expectativa é a praia que eu vou, e nada contra ela, eu estou louco para ir para a praia. Mas é o que eu vou fazer e não o que eu vou lembrar. É o tempo que terei, que também é maravilhoso, é bom descansar, é bom ficar com a família, é bom tirar férias. Mas eu percebo que os significados vai virando aquela coisa normal. E que na história do cristianismo não foi normal. Na história do cristianismo havia um observar, um contemplar, um desejo de se aprofundar naquilo uma vez mais. Porque é óbvio que, como no Natal você sabe porque celebra o nascimento de Cristo, é óbvio que você sabe da ressurreição de Cristo, o tema da Páscoa, mas não para por aí. E é com isso em mente que eu quero então te convidar nessa estação, fazer o mesmo que fizemos no Advento. Nós iniciaremos, então, essa estação de mensagens, que chamei de Quaresma, com desejo, com busca, com devoção, com jejum. Como fizeram, como ainda fazem cristãos espalhados no mundo inteiro. E inaugurando, então, esta série de mensagens da Quaresma, nós vamos refletir sobre as ressurreições da Bíblia.
Por quê? Porque a ressurreição de Cristo foi e sempre será o ponto de partida da natureza de Deus. Nós servimos um Deus vivo, nós não celebramos um Deus morto. Nós não celebramos um bom homem do passado, como muitos bons homens que houveram na história. Nós adoramos Cristo vivo e ressurreto. E conforme nós lemos, a igreja primitiva tinha na ressurreição o seu grande tema principal. E este grande tema principal apareceu também na primeira pregação da igreja, aquela que Pedro fez em Pentecostes. Ele aponta os problemas, ele fala os dramas que Cristo viveu e termina: este Cristo está vivo. E se ele está vivo, há implicações para aqueles que creem nele. Cristo vive, Cristo está entre nós, Cristo e a sua existência muda o meu presente e o meu futuro. Cristo vive e os apóstolos continuavam a testemunhar. Cristo vive, Cristo ressuscitou e grandiosa graça estava sobre todos eles. Foi o que lemos no relato da igreja primitiva. Então, se a ressurreição é o evento que eterniza as ações de Cristo e nos projeta para a eternidade que eu e você sonhamos em viver, me parece ser fundamental entender um pouco mais sobre a ressurreição, ou melhor dizendo, sobre as ressurreições. E nós começaremos pelo Antigo Testamento, na época do profeta Elias, perguntando às narrativas o seguinte: guarde isso no seu coração. O que essas narrativas estão tentando nos informar ou nos ensinar sobre eventos de ressurreição? Vamos lá então a primeira. Elias, o profeta conhecido, havia acabado de declarar ou decretar um estado de seca. Seca que estava contida nessa sua fala: nem mesmo o orvalho, nem mesmo nenhum sinal de chuva. Elias havia declarado que se ele não dissesse algo contrário, a chuva não cairia. Por que dessa atitude? A sua atitude era um juízo. Era um juízo aos dramas da época. Dramas que o povo de Israel vivia durante o governo do rei Acabe, um rei que reinou por 22 anos no norte de Israel, em Samaria, e a Bíblia dá o título que esse homem merecia. Ele era alguém que fez o que o Senhor reprova. Naquele contexto, Elias então seguia o comando do Senhor para alimentar-se, porque não haveria chuva sobre todos, inclusive sobre a cabeça de Elias. Consequentemente, no mundo agrícola, sem chuva, nós temos problemas no que fazer para comer, no que plantar para colher. De modo que o profeta também precisava da proteção e do suprimento vindo de Deus. E, sendo assim, Deus o leva até uma viúva. Uma viúva na região do atual Líbano. Uma viúva que conhecemos como viúva de Sarepta. E essa viúva o serviu, essa viúva deu comida, essa viúva deu bebida, essa viúva mostrou a benevolência do Senhor. E essa é aquela viúva que conhecemos, que a farinha da sua vasilha, o azeite não secara, porque o profeta havia falado: você me serviu, Deus te servirá, Deus te suprirá. Algo milagroso. Deus supriu aquela viúva, Deus fez o que queria, Deus proveu o alimento para o seu servo, e neste cenário de doação de gente que dá o pão de cada dia para quem precisa, vem uma tragédia. E a tragédia é que o filho da mulher adoece, e o filho da mulher morre subitamente. O texto nos confirma até este fato: uma parada respiratória ali ocorreu. O filho da mulher então se foi, e a mulher vem reclamar a Elias: homem de Deus, o que eu te fiz? Homem de Deus, vieste para lembrar-se do meu pecado? Vieste para mostrar que talvez alguma coisa aqui, como disse a semana passada, de causa e efeito está acontecendo? Porque o meu filho morreu. Elias olha para este menino morto e diz: dê-me seu filho. O profeta então entra em ação. Ele apanhou dos braços da mãe o filho, ele leva este menino para um quarto, o quarto que ele estava hospedado, ele põe o corpo em cima da cama e ele clama ao Senhor: ó Senhor, meu Deus,
Trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? É impressionante a clareza e a honestidade. A oração dele revela: eu não estou entendendo nada. Eu venho aqui por suprimento, essa mulher me supre, o milagre do Senhor expande a sua necessidade de comida, mas como consequência o seu filho morre. Senhor, o que está acontecendo? E a Bíblia nos diz que nada acontece. O clamor dele fica no ar, o clamor dele é um desabafo como o nosso quando não entendemos o que está acontecendo. Elias então se deita sobre esse menino 1, 2, 3 vezes. E novamente ele clama ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor então ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino. E ele viveu. Então Elias pega este menino, ressurreto, entrega ele à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. E a mulher e a mãe concluem: vejo que és um homem de Deus e que a palavra vinda da sua boca é verdade. O que nos ensina a primeira ressurreição da Bíblia? A primeira ressurreição da Bíblia nos mostra 5 tentativas. Ele clama, ele deita sobre o menino 3 vezes, 3 mais 1 são 4, e ele clama novamente, 5. E depois desse último clamor, o Senhor ouve e o Senhor responde. E aí vem a pergunta: por que 5 tentativas? É um número especial? Não. Por que Deus não ouviu o primeiro clamor quando ele disse: Senhor, olha a aflição, que situação triste? Por quê? A resposta é: eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia nos informa que a nossa missão, a seguir os exemplos de homens e mulheres da Bíblia, é de, escute isso com atenção, clamar e agir. Clamar e agir. E agir e clamar até o momento em que, como aconteceu aqui com Elias, Deus ouviu. Quando a Bíblia diz Deus ouviu, a Bíblia está dizendo e Deus respondeu. O ouvir de Deus significa ação. Assim como deve ser o nosso ouvir uma ação. Aquele que ouve e não age, não ouviu. Aquele que ouviu e age, este sim escutou. Nessa semana, irmãos e irmãs, um clamor de 6 meses e muitas tentativas, mas muitas mesmas, acabou na minha vida e da Cecília. Nós clamávamos pela Camila, minha filha, que veio conosco, não chamada por Deus, mas veio porque seus pais foram chamados por Deus, e chegando aqui, depois de ter cursado 3 anos na Inglaterra, colocaram ela no primeiro ano, aquelas coisas sem nenhum nexo, nenhuma lei, nada que se explique. E depois de muito clamar, de muito chorar, de muito agir, de muito cutucar, de entrar com todos os trâmites possíveis, bendito seja Deus, na sexta-feira, a Camila foi emancipada para o 3º ano, para a glória de Cristo Jesus. Então existe um processo. Eu confesso que quando alguém me diz: eu estou orando, pastor, a minha primeira pergunta é: orando e? Porque é fácil se esconder nessa ideia de estou só orando. E há coisas na vida que não dependem somente da oração, dependem da ação. E essa ação geralmente é contrária ao que todo mundo diz. Eu ouvi muitas vezes nesse processo: pastor, não vai dar certo. É normal. Tem sempre mais gente para dizer que não vai dar certo do que para dizer que vai. Aí a oração fortalece o seu coração e você prossegue na briga. Quando eu fui para a escola na sexta-feira, eu falei: Senhor, já me ajude a reagir. Porque se me disserem não, eu vou pedir o endereço do delegado de ensino e vou fazer uma visita pessoal. Enquanto eu não olhar nos olhos dele, eu não vou sossegar, Senhor. Mas se não for para fazer isso, Senhor, acalme meu coração, acalme minha alma e me diga: acabou, André, é isso. A oração deve ser seguida de ação. E é isso que nos ensina o primeiro caso de ressurreição da Bíblia.
A segunda história nos remete ao sucessor de Elias, o profeta também Eliseu, e uma criança. Um menino que era fruto do milagre de Deus. A sua mãe era uma mulher rica, casada, tudo dá a entender que era uma mulher que vivia na santa paz. Ela, porém, não podia ter filhos. Ela voluntariamente, um dia vendo o profeta Eliseu, resolve convidá-lo para uma refeição. Convida uma vez, convida duas, e ele começa a ter essa relação que culmina numa atitude linda. Ela fala com seu marido: vamos construir um puxadinho aqui para esse homem que ele merece. Vamos construir um quarto para ele. E é tão bonito a forma que a Bíblia declara isso, que não só um quarto. Fizeram para ele um quarto de tijolos, olha bem o detalhe, fizeram para ele uma cama, fizeram para ele uma mesa, fizeram para ele uma cadeira e deram também para ele uma lamparina. Divirta-se com isso em 2 Reis, capítulo 4. Prepararam um cômodo para ele, e ele ali, para quando você estiver passando, você tem um aposento aqui, Eliseu. Eliseu, tocado por este movimento, por este lindo ato de doar, começa a se perguntar: como que a gente pode ajudar essa mulher, esse casal? Gente, que coisa linda que eles fizeram. Não é todo dia que alguém faz um quarto para alguém. E ele, depois de investigar, percebe: o marido é mais velho, a mulher não tem filho, algum problema tem aí. Já sei, é um filho que eles precisam. Então o profeta vai diante dela e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, bem fácil para você entender, o ano que vem você vai estar com um filho nos seus braços. A mulher se desespera, é lógico, isso é absurdo. Isso causa insegurança, não pode ser verdade. Ela olha para o profeta e diz: por favor, não me iluda, não brinca com os meus sentimentos, ó homem de Deus. Mas o tempo passa e a mulher engravida. E o seu filho começa a crescer, e para completar era um menino, a maior expectativa do mundo antigo. E o menino está crescendo, e a vida está acontecendo. Um dia o menino vai encontrar com seu pai, até que vem uma dor na sua cabeça. E ele olha para o seu pai e diz: pai, eu estou com dor de cabeça. O pai, sem saber o que fazer, diz: filhinho, vai falar com a sua mãe. Manda ele de volta para a mãe. Ele volta de volta para a mãe, mas quando chega depois de um tempo, ele morre. O menino que trouxe tanta alegria para aquele casal agora era a causa da profunda tristeza. Ali acontece aquele evento que é quando o milagre morre. Eu repito, quando o milagre morre. A dor parece ser ainda mais intensa, pois perdeu-se aquele que eu não esperava. Eu não esperava, mas ele veio, o milagre. Depois que veio, ele foi embora. E uma vez, então, que possuíam esse milagre nas mãos e que ele corria, ele veio a desaparecer. E aí o que acontece? Ela vai atrás do quartinho, lá está o profeta. O que aconteceu? Eu disse para você que não era para me iludir. Eu disse para você que existia um problema. Essa era a voz que estava no coração dessa mulher. Eliseu não estava no quartinho, mandam chamá-lo, ele estava no Monte Carmelo, em Israel. E quando esse homem, então, ouve sobre essa história de dor dessa mãe, que tinha o milagre, não tem mais, ele toma logo uma ação. Ele olha para o seu servo e diz: olha, o negócio é o seguinte, vai correndo para a casa onde esse menino está morto. Corra para lá, não cumprimente ninguém, não fale com ninguém pelo caminho, você tem uma missão. Mas quando chegar lá, coloque o meu cajado sobre o rosto do menino. Gente, imagine a cena por um minuto. Um filho morto, alguém com um cajado na mão para colocar no rosto de um menino com a esperança que ele ressuscitaria. E aí começam as tentativas. Eliseu e a mãe estão atrás, o cajado chega primeiro. O seu servo Geazi coloca o cajado. Primeira tentativa, nada acontece. Ele não fala, ele não reage, ele está morto. O menino não voltou a si. Eliseu então entra na casa e percebe: o menino está morto, estendido na cama. Eliseu entra no quarto, Eliseu fecha a porta e Eliseu ora ao Senhor. É o que fazemos. E nada acontece. Eliseu então deita-se sobre o menino, boca a boca, olho a olho, mão a mão. E enquanto se debruçava sobre ele, obviamente o corpo começa a aquecer-se. O calor dele passando para o menino. Mas ainda nada aconteceu. Ele levanta e a Bíblia coloca uma frase linda, ele fica andando pelo quarto. A impressão que aquela anda para lá e para cá, meu Deus, e agora o que eu faço?
Parece então que Eliseu sabia das atitudes do seu mestre, do profeta Elias. Ele nesse ato de se colocar em cima dele. E depois então de todas as tentativas, o menino espirrou 7 vezes, abriu seus olhos. E assim aconteceu a segunda ressurreição que nós temos na Bíblia. E aí ele pega esse menino e ali entrega para sua mãe, e ela se prostra louvando a Deus, pega o seu filho e sai. Novamente, no mínimo 5 tentativas, ele ora, ele tem ações, ele tem atitudes, ele caminha para pensar até acontecer o esperado. E assim termina a segunda ressurreição. O tempo passa, o profeta Eliseu chega ao final da sua vida. E ele chega ao final da sua vida contrariando tudo aquilo que se espera de alguém que sirva a Deus. Esperamos que alguém sirva a Deus e que serviu a Deus termine a sua vida com os dias tranquilos, com uma morte, como chamamos, uma morte bonita, tranquila, sem dor. Mas ao contrário disso, ele está doente. E a Bíblia diz que ele sofria da doença pela qual ele morreria. E essa situação, essa informação é muito relevante. Se um profeta morre doente, sofrendo, eu e você também podemos morrer doendo, sofrendo e com dores. Nós não queremos isso. Mas não fale que a Bíblia não informa isso e que promete a todos uma morte pacífica, pois não é assim. E aí acontece algo fantástico, que é o pós-morte. Eliseu então está morto, Eliseu está sepultado. E aí vem o inesperado. Algumas tropas inimigas de Israel entravam em Israel, moabitas eram o comum dessa prática militar deles. E aí, enquanto estavam sepultando um homem com todo o ritual tradicional, eles avistam as tropas vindo e aí eles pegam o corpo e jogam, é o que o texto nos diz, jogam o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Imagina, diante de um enterro, um exército inimigo entrando. Eu fujo. E na hora que eles fazem isso, a Bíblia nos menciona a terceira ressurreição. O corpo do falecido toca ali onde estava a tumba de Eliseu e ele volta a viver. A Bíblia diz, assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. O poder da ressurreição, a unção de Deus na vida daquele homem, tocava, falava, curava, ressuscitava, mesmo depois da sua morte. E nós estamos aqui em 2016 pensando sobre ele. Era um eco que ressoa da vida de quem viveu com significado, de quem teve um legado. Quem morre tendo feito grandes coisas, morre o corpo e a voz e as palavras e as ações continuam causando ressurreições. A última ressurreição do Antigo Testamento nos encoraja a esperar por mais ressurreições. Pois o Deus de Elias ainda ressuscitaria outros no futuro. E esta é a lição que entendemos. O que fica então, meu irmão e minha irmã, evidente nos 2 primeiros casos que refletimos. O que fica evidente é o número de tentativas, as ações, as orações realizadas diante do maior dos dramas que nós temos, e o maior dos dramas é a morte. Nós costumamos dizer isso, só não há remédio para a morte. E a Bíblia pega e nos informa dos primeiros 2 casos de ressurreição que a Bíblia nos traz. Diante da morte, atitudes, ações e sim, oração geram de novo a vida. Da mesma forma, irmãos e irmãs, nós somos encorajados a não só orar, mas também a agir. Pois Deus não vai fazer aquilo que é sua parte. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer é o seu role, é o seu papel. Mesmo que você fique andando no quarto de um lado para o outro, e agora, Senhor? As 2 ressurreições nos informam que Deus é Deus para nos dirigir. E agir de novo na direção daquilo que às vezes não é convencional, mas no comando de Deus, escute a voz dele. Mesmo quando o teu coração, as suas emoções estiverem dizendo não, porque é o que parece, escute a voz dele. Não deixe as flutuações das emoções
controlar as suas ações e minar a sua fé. Segundo, só deixa um legado de vida para os outros quem viveu a verdadeira vida. Um legado de vida é resultado de vida. Um legado de vida fala mesmo depois da morte. E isso deve nos trazer a responsabilidade com a forma que vivemos hoje. Para que quando formos encontrar com o Senhor, across the Jordan, quando cruzarmos o Jordão, que as nossas ações continuem reverberando nos nossos filhos, aonde quer que tenhamos passado no passado, pois nós somos continuidade daquilo que Deus tem feito. Ação, oração, tentativas e preocupação e responsabilidade com o legado é o que nos ensinam as primeiras ressurreições.